Olá, turma. Continuando, nossos trabalhos aí que foram interrompidos por essa emergência do coronavírus, a gente vai precisar usar um pouquinho mais o ambiente virtual do que a gente está acostumado. Então, eu vou deixar essa videoaula para vocês comentando os principais pontos sobre o sistema complemento, que eu acredito que é um tema que é um pouco mais tranquilo de a gente colocar a teoria, à distância, tá? Depois fico na disposição de vocês para dúvidas por e-mail ou no próprio fórum, que daqui a pouco vou estar abrindo fóruns para a gente discutir esse tema. E nós vamos ter que nos esforçar um pouco para nos adaptar, com as ferramentas que a gente tem nas mãos, tá? Então, vou deixar essa videoaula para tentar introduzir o assunto. E depois eu vou estar colocando, vou estar alimentando ali o Evo, principalmente no fórum, com atividades para a gente estar exercitando esse tema. A gente falou até agora um pouquinho sobre as células do sistema imunológico, a forma como o sistema imunológico está gerando essas células e onde essas células circulam, Então a gente comentou um pouquinho sobre hematopoiese, sobre as células imunológicas do sangue. Logo a professora Fabrícia vem com a aula de inflamação, se Deus quiser, Em breve aguardamos que tudo volte ao normal. Eu vou deixar uma videoaula então sobre o sistema complemento e também em seguida eu vou deixar uma videoaula sobre os órgãos do sistema imunológico, tá? Eu acredito que órgãos e células a gente já comentou bastante em sala de aula e eu acredito que vocês conseguem vencer algumas etapas com leituras, por isso que eu estou focando no sistema imunológico. Mas à medida que a gente for caminhando, eu vou também checar o nosso cronograma para estar preenchendo aí algumas lacunas, beleza? Como sempre, eu vou deixar um sumário. E a gente vai falar primeiro, vamos conceituar primeiro o sistema complemento para a gente ter um entendimento mais tranquilo depois quando falar de funcionamento. O que é o sistema complemento? O sistema complemento, como o nome já sugere, ele complementa as ações do sistema imunológico. Então a gente sabe já que o sistema imunológico ele é responsável por proteger o nosso corpo contra tudo aquilo que é estranho. Mais do que isso, na verdade, Ele também consegue selecionar aquilo que oferece risco de lesão tecidual e aquilo que não oferece risco de lesão tecidual por dois tipos de mecanismos: mecanismos inatos e mecanismos adaptativos. Na aula de inflamação, a gente fala muito sobre os mecanismos inatos. Um dos conceitos que vocês vão depois aprofundar nessa aula de inflamação são PAMPs e DAMPs, que significam, são siglas que significam padrões moleculares associados aos patógenos e ao perigo. Então, PAMPs se relaciona a patógenos e DAMPs a perigo. É uma forma de o sistema imunológico, com mecanismos inatos, identificar moléculas que possam estar relacionadas com a presença de um patógeno ou com um dano tecidual, daí o perigo. Tá? O sistema complemento, então, ele vai complementar essas ações inatas e adaptativas, vai complementar ações humorais e celulares, que a gente também já viu esses conceitos em sala. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fornecer na corrente sanguínea uma coleção de proteínas que atuam como zimogênios. Então, zimogênio é um conceito lá da bioquímica que significa enzimas que ainda não estão ativadas. São pré-enzimas. Isso significa que uma molécula do sistema complemento, uma vez que ela for ativada, ela vai ter ação enzimática sobre a molécula seguinte. A molécula seguinte é uma pré-enzima também. Uma vez que ela for ativada, ela vai ter uma ação enzimática sobre a molécula seguinte. Quase como um efeito dominó. Então, essa é a ideia geral do sistema complemento. Um conjunto de moléculas, um conjunto de proteínas
que pode vir a ter ação enzimática desde que sejam ativadas, estão todas lançadas na corrente sanguínea. Quando a primeira sofre ativação, a gente tem um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Então, uma vai acabar clivando a proteína seguinte e ativando a proteína seguinte até que a gente chegue num resultado final. Essas proteínas são produzidas pelo fígado, né? E aí a gente vai ver que que nós temos estratégias de ativação do sistema complemento, tanto com mecanismos inatos como com mecanismos adaptativos. Então fica bem interessante o sistema complemento, porque ele de fato complementa ações imunológicas inatas e adaptativas, humorais e celulares. Ele consegue abranger todos esses aspectos. Eu vou começar contando o sistema complemento para vocês pela via clássica. Eu costumo fazer isso sempre, porque eu penso que o entendimento fica facilitado. Eu acredito que a gente, vendo uma via do começo ao fim, a gente tem um entendimento amplo, geral, a gente tem uma visão do todo, e depois fica fácil de a gente entender o que muda da via clássica para a via alternativa, da via clássica para a via da lecitina. Então, eu vou começar contando pela via clássica. Tá? Então, a gente já sabe que o sistema complemento é um conjunto de proteínas produzidas pelo fígado na forma de zimogênios e que o fígado abastece a corrente sanguínea. A partir do momento que a primeira proteína é ativada, a gente tem um efeito dominó e que só vai parar quando a gente tiver um resultado final. A ativação pela via clássica é uma forma de começar o sistema complemento. É uma forma de dar o primeiro pontapé, de dar o primeiro start para esse efeito dominó. E a via clássica, ela inicia quando nós conseguimos combinar 3 componentes. Então, o primeiro componente seria o patógeno. O segundo componente, um anticorpo que reconheça esse patógeno. E o terceiro componente, então, é o C1, ou a primeira molécula da via clássica do sistema complemento. Que tipo de anticorpo a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar anticorpos da classe IgM ou IgG. Os anticorpos da classe IgG são anticorpos monoméricos. Quem lembra um pouquinho dos anticorpos lá da bioquímica também, né? Resgatando aí um pouquinho do primeiro semestre, vai lembrar então que IgG é um monômero e como ele é um anticorpo pequeno, ele só consegue situar para o C1 um ponto de ligação, uma âncora para o C1. Mas o C1 só consegue atuar como enzima se ele tiver pelo menos 2 pontos de ligação, 2 âncoras. Né? Ele precisa ter 2 contatos com o IgG. Então, para que IgG ative o C1, nós vamos precisar ter 2 IgGs lado a lado e de forma muito próxima. Isso significa que essas IgGs, elas precisam estar fixas sobre a membrana de um patógeno. Do contrário, nós não conseguimos manter lado a lado e com proximidade com tempo suficiente para ativar o sistema complemento. A outra classe de anticorpos que pode ativar a via clássica do complemento é IgM. IgM tem um detalhamento diferente. IgM é uma proteína pentamérica, é um anticorpo grande. Ele consegue oferecer 2 âncoras para o C1. Porém, a conformação espacial da IgM, quando está livre no plasma sanguíneo, omite o sítio de ligação para o sistema complemento. E quando a IgM está ligada na membrana de um patógeno, aí sim o sítio de ligação ao sistema complemento fica exposto e essa ligação pode acontecer. Então, independente de a ativação acontecer com IgM ou com IgG, é necessário que esse anticorpo esteja na membrana de um patógeno, ligando patógeno, anticorpo e C1. Tranquilo? Vamos aproveitar essa ilustração, então, para enxergar isso aqui. Então, aqui a gente tem, onde eu estou passando aqui o mouse, a membrana de um patógeno. Aqui, nesses pontinhos rosinhas, a gente está ilustrando antígenos ou epítopos deste patógeno. Em verde, a gente está ilustrando anticorpos da classe IgG, que são anticorpos monoméricos. Então, a gente tem 2 anticorpos da classe IgG ligados num patógeno, né, identificando aqui seus epítopos,
e servindo de âncora para o C1, que é essa molécula maior aqui, verde claro com azul. O C1, a molécula é uma proteína quaternária, né? A gente pode ver que ela está sendo formada por várias subunidades. Então, a gente tem essa unidade maior que é o C1Q, e depois a gente tem pelo menos 2 repetições do C1R e do C1S, formando esse anel em volta de C1Q. E esse complexo todo aqui, ligado no anticorpo, ligado no patógeno, é a primeira enzima do sistema complemento. Então, ele está na forma de zimogênio, mas quando ele está ancorado nas IgGs e complexado essas 3 subunidades, ele começa a ter uma ação enzimática. Quem é o substrato do C1? Nós temos 2 substratos para C1. A gente tem o C4 e a gente tem o C2. Didaticamente, a gente sabe que ao vivo, né, em vivo, muitas coisas acontecem concomitantemente, mas didaticamente a gente vai imaginar aqui que C1 vai atuar inicialmente sobre o C4. Então, tá aqui o C4 representando como essa bolinha azul. E o C4, uma vez que é clivado por C1, ele é quebrado em 2 partes. O C4A, que está aqui em vermelho e que é lançado nos líquidos corporais, e o C4B, que tem afinidade por membranas. Então, vai acabar se fixando na membrana desse patógeno. Depois vai vir a vez do C2. O C2 aqui, ligado no C4, ele passa também a ser um substrato para o C1. E o C1 quebra o C2 em 2 partes. O C2B, que agora está indo para os líquidos corporais, e o C2A, que permanece ligado com o C4. Então, vejam que o C1 é uma enzima que tem 2 substratos, o C4 e o C2. Para cada um desses substratos, ele vai promover uma clivagem, clivando em 2 partes, C2A e C2B, C4A e C4B. Os fragmentos menores, C4A e C2B, são liberados nos líquidos corporais, e os fragmentos maiores, C4B e C2A, vão permanecer unidos e ligados na membrana do patógeno. Na sequência, C4B2A, que agora é um complexo proteico, ele passa a ter uma ação enzimática. E o substrato do C4B2A é o C3. Então, a gente vai ver que o C3 ele é clivado por C4B2A em 2 partes, C3B e C3A. C4B2A também é chamado de C3 convertase, porque o substrato dele é o C3. E o C3b, ele tem afinidade pela membrana do patógeno, então ele vai aumentar esse complexo proteico aqui. E agora, C4b2A3b vai compor uma nova enzima e vai ter um novo substrato. E esse substrato é o C5. Então, vindo para a figura do lado, a gente vai ver C5 convertase, que nada mais é do que C4b2A3b, clivando a molécula de C5 em 2 partes, C5b, que permanece ligado, e C5a, que vai para os líquidos corporais. Até aqui a gente tem eventos que de fato são repetitivos. A gente tem zimogênios que em contato com uma molécula, C1 em contato com o anticorpo, C4 em contato com C1, C2 também em contato com C1 e o C3 em contato com C2b, C4b2A, a gente vê que sempre há uma clivagem. E essa clivagem sempre quebra o substrato em 2 partes. E dentre as 2 partes, a gente sempre tem uma que permanece ligada no patógeno e uma que extravasa para os líquidos corporais. Essas frações que extravasam para os líquidos corporais, elas vão preencher uma das funções do complemento, que é a função de anafilaxia. Ou seja, promover a inflamação, amplificar o processo inflamatório, atrair e recrutar defesa para aquele sítio anatômico. Aquela parte que está ligada, ela vai permanecer atuando como uma enzima, né? Ela vai continuar exercendo uma função enzimática. Então, essa história se repete até que a parte que fica ligado é o C5b. Daqui do C5b para frente, a gente vai ter uma sequência de eventos um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada?
Vou puxar essa figura, depois eu volto e preencho as lacunas. O que acontece com o C5b? C5b, ao invés de ter ação enzimática, C5b demonstra uma habilidade diferente, que é uma habilidade de ser lipofílico, ou seja, de ter afinidade com lipídios, com membranas lipídicas. Então a gente vê que C5b ele vai ficar preso nessa membrana e ele vai ficar levemente enraizado. C5b ele serve de âncora para o C6. E o C6, que está aqui do ladinho, ó, ele se ancora no C5b e ele é um pouquinho mais lipofílico do que o C5b, então ele está um pouco mais profundo nessa membrana.